Pode soltar, Renan. Já vai segurando. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Depois nós vamos ler o 6. Depois o... Vamos lendo aqui, vamos lendo. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, diga Elimeleque. Diga mais uma vez, Elimeleque. E o nome de sua mulher, Noemi, diga Noemi. E o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, diga Malom e Quilion. Efrateu de Belém de Judá, diga Efrateu de Belém de Judá. E vieram os campos de Moabe e ficaram ali. Diga, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Diga, quase 10 anos. Diga, e morreram também ambos, Malom e Quilion. Está vendo aí? Ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 6. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram elas em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, diga toda, a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia, não me chame Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Versículo 21, diga toda a igreja, cheia, eu parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Diga cheia. O mistério está aqui do ensino hoje. Diga cheia, eu parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ocupe vossas mãos, temos seus assentos. Dê uma salva de palma bem forte para Jesus. Amém, igreja? Os irmãos fiquem com a Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos buscar algumas coisas dentro desse texto, amém? Irmão, o tema que eu quero ministrar hoje no nosso culto de ensino é um tema muito lindo, muito bom mesmo. Inclusive é um tema para a família, amém? Nós vamos tratar a história de uma família que viveu nos dias em que os juízes julgavam. No capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, ó, preste bem atenção. E sucedeu que nos dias em que os juízes, pode acompanhar se quiser, que sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, diga, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele com sua mulher e seus 2 filhos. Irmão, vamos entrar no ensino já. Esses dias em que os juízes julgavam, irmão, a Bíblia diz no capítulo 21, versículo 25, escute bem, a Bíblia é bem clara em dizer que nesses dias em que os juízes julgavam, no capítulo 21, versículo 25 de Juízes, vai dizer que naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. O que significa isso, pastor? Se o senhor fosse aplicar somente esse versículo para a igreja, o que significa? Significa, igreja, que toda igreja, ela precisa ter um pastor. Amém ou não é? Teve irmãos que falaram para mim, pastor, vocês não estavam aqui domingo, vocês fizeram uma falta tremenda. Parecia que estava faltando algo dentro da igreja. Amém? Quem entendeu, digo amém. O senhor fez muita falta, a pastora também. A necessidade de um pastor, igreja. Porque a Bíblia está dizendo, naqueles dias não havia rei. E cada crente fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos.
Uma coisa importante nós saber em cima desse texto, igreja, é que crente, cristão praticante, crente, vamos dizer crente, porque o praticante não dá trabalho, mas o crente, ele não faz o que quer, irmão. A partir do momento que você aceita Jesus como o único suficiente salvador da sua alma, e você começa a andar, me dá sua Bíblia aqui, pastor Dário, e você começa a andar com esta palavra debaixo do seu braço, automaticamente toda pessoa que vê você vai dizer que você é o quê? É um crente. É ou não é? A gravata não te identifica, porque advogado anda de gravata. Paletó também não te identifica, porque advogado e juiz usa paletó e gravata. O que identifica o cristão, pastor, é o da Bíblia. Então, crente, igreja, ele não faz o que quer. E a Bíblia diz que naquele dia não havia rei. E cada crente fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. A Bíblia fala, é bem clara em dizer, que não havendo sacerdote. Quem é o sacerdote? Pastor. A Bíblia é bem clara em dizer, não havendo sacerdote, diga, o povo se corrompe. É por isso a necessidade de um pastor na igreja. O pastor, ele sofre, irmão.